queridos, bom dia. Vamos nos colocar em pé nesta manhã para iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. Mais um culto nessa manhã, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nós vamos cantar o amor do Senhor nessa manhã. Aleluia. Louve o Senhor com as suas palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. A graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Aleluia. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Nunca, nunca, aleluia. Tu és o mesmo para sempre.
Amém. Agradeça ao Senhor por esse amor que não falha, que não nos desampara. Fale com seu Deus nessa manhã. Comece esse momento, esse culto, agradecendo ao Senhor pelo amor dele, pela graça que nos foi dada, pela misericórdia do Senhor que se renovou na sua vida. O simples fato de você estar aqui é por causa que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nesta manhã ainda, hoje ainda. O Senhor te livrou da morte, o Senhor cuidou de você. Então agradeça a Deus, agradeça por essa igreja, agradeça pela oportunidade de ter irmãos que contribuem com você, que te ajudam a caminhar no caminho do Senhor. Agradeça ao Senhor. Esse é um final de semana onde nós recordamos da Páscoa, né? Então, nesse final de semana, mas não só nesse, recorde de tudo que o Senhor tem feito por você, das misericórdias dele, da salvação que ele te deu. Essa é uma manhã de salvação, é uma manhã de graça, é uma manhã de milagre. Então, agradeça ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, queremos ter um coração sempre grato ao Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o seu amor não falha, porque Deus é amor e Deus é perfeito. Então, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos amado, tem demonstrado esse amor, tem demonstrado a sua graça, demonstrado a sua misericórdia diariamente sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, ó Pai. O que seria de nós, ó Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse o amor do Senhor, ó Pai. Pai, só nós sabemos, ó Pai, o Senhor também sabe como éramos antes de ter uma experiência íntima com o Senhor, ó Pai, antes de conhecer ao Senhor verdadeiramente. E o Senhor nos salvou e tem cuidado de nós dia após dia, ó Pai. Nós te agradecemos, somos tão gratos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pode se assentar enquanto nós iremos assistir às nossas comunicações. Seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Por favor, fique atento. Nosso site está de cara nova, mais bonito, mais leve, com uma navegação mais rápida, acessível e com um endereço alternativo mais fácil e mais curto para facilitar a sua vida. Anota aí, umb.org.br. É isso aí, simples assim. E atenção! Vem aí a nossa tão esperada Conferência MDA 2015, de 8 a 11 de junho, com preletores e pastores conhecidos e renomados, homens sérios e comprometidos com o crescimento do Reino de Deus. Joel Comiskey, Roberto Lai, Domingos Jardim e Josué Valandro Júnior. Você não pode perder. Inscrições em breve. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. 9º Congresso Arte e Vida, de 3 a 6 de junho de 2015, aqui na Primeira Batista. Inscrições em breve. Você sabia que qualquer pessoa ou empresa pode destinar recursos do seu imposto de renda para projetos sociais aprovados? As doações devem ser realizadas diretamente para o Fundo da Criança, podendo o doador escolher o projeto a ser beneficiado. Procure seu contador e informe-se. Mas se preferir, entre no site institutoid.org.br ou ligue 3380-3596 e tire suas dúvidas. Seja solidário, tire da boca do leão para ajudar as crianças. Semana que vem acontece a 47ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul. E o pastor Adonia Júnior, presidente, convoca todas as igrejas a ela filiadas. Será na Igreja Batista Betel, Rua Peruíbe, 108, Moreninhas 2, dias 10 e 11 deste mês. Mais informações pelo telefone 3027 1449. Participe! No reino de Deus somos chamados para sermos servos e o servo faz sempre que é preciso fazer.
Para isso, a produção de nossa igreja quer te dar a oportunidade de servir a Deus com seus talentos. Se você curte tecnologias e comunicações, venha fazer parte da nossa equipe. Ofereceremos um workshop sobre noções de filmagem e configuração básica de câmeras, mixagem para culto online e noções básicas de fotografia. Nosso encontro será na próxima sexta e sábado, dias 10 e 11. Confirme sua presença pelo telefone 3041-4403 ou aqui na igreja, de terça a sexta, no horário comercial. Esperamos por você. Para mais informações, procure a produção. Mini, 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 meu, mini, meu, mini! Olhinhos atentos e corações abertos à palavra do Senhor levam esses pequenos servos a orarem e a terem atitudes impactantes. Gabriela, de 6 anos, confidencia a sua mãe: papai sai e volta, compra coisas, te ajuda, ora bastante, trabalha no escritório e faz muitas coisas para Deus na igreja. Quero ser igual a ele quando crescer. Neto, de 6 anos, conta detalhes aos colegas de escola sobre o que aprende sobre Jesus na salinha do Mini e como espera ansioso pelos dias de célula. Seu testemunho causou curiosidade e gerou muitas conversões e batismos dos pais de seus amigos. São inúmeros testemunhos vitoriosos, então não desperdice a oportunidade de contribuir para que nenhum desses pequenos servos se perca. É um estímulo espiritual enorme assistir o mover de Deus no meio deles. Participe da capacitação de facilitadores do Mini nos dias 16 e 17 de abril, a partir das 19h30. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site 1b.org.br. Tenha uma ótima semana. E não se esqueça da nossa parceria com o seminário. Faça sua contribuição. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus em cada coração nessa manhã. Feliz Páscoa, glória a Deus que o nosso Jesus morreu e ressuscitou e Ele é a viva esperança. Glória a Deus que um dia nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer ao Senhor, que a misericórdia dEle nos alcançou e hoje estamos aqui, compartilhando da vida de Jesus e também com as nossas crianças e pré-adolescentes, que eles também recebam essa vida de Deus, esse amor de Deus e reconheçam Jesus em tudo na vida deles. E o Mini continua estudando sobre o livro de Daniel. Hoje nós já estamos no capítulo 5, onde um novo rei entra em cena, Belsazar. Só que Belsazar, ele não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. Continuou com muitas falhas, muitos erros, não reverenciou o templo do Senhor. E no momento que ele estava lá, não reverenciando o templo do Senhor, ele teve uma visão. Então ele chamou todos os sábios para que interpretasse aquela visão, mas o único que conseguiu interpretar novamente foi Daniel. E Daniel interpreta ali a visão que ele teve, Deus falando a Belsazar que ele devia temer o nome do Senhor e que Deus não tinha se agradado da atitude dele. Então, naquele mesmo dia que ele recebeu a exortação de Deus, através daquela visão, ele caiu morto na mesma noite. Então, as coisas de Deus são muito sérias. E nós precisamos aprender com essa lição, que nós precisamos temer o nome do Senhor em tudo que nós fizermos. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer a sua palavra, porque isso trarão bênçãos para a nossa vida e assim nós viveremos bem felizes na presença do Senhor. Amém? Então é isso, essa lição tão importante da palavra do Senhor que as nossas crianças e pré-adolescentes aprenderão hoje. Uma história onde a gente aprende tanto
sobre o temor a Deus. E eu quero convidar a igreja agora a se colocar em pé, para que a gente possa ler o versículo de hoje. Vamos ler juntos o versículo? Reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. Daniel 5:21. A vontade de Deus seja estabelecida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos de bênção, abençoando a vida dos nossos facilitadores, que hoje estarão ministrando ali no segundo andar e também no quarto andar com os pré-adolescentes. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Rei, o Rei de toda a terra, e nós, Pai, tememos ao Teu nome, amamos ao Senhor acima de todas as coisas, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, para que o nosso coração esteja sempre sendo obediente à palavra do Senhor. Pai, ajude as nossas crianças a obedecerem ao Senhor e a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que nenhuma oferta do mundo, nenhum banquete do mundo venha atrapalhá-los, Senhor, a seguir nos teus caminhos, mas que eles possam rejeitar o pecado e obedecer ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os nossos facilitadores, derrama unção, graça sobre as nossas vidas, para que possamos transmitir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor a cada coração que é tão precioso. Obrigado pela vida da tua igreja, obrigado porque o Senhor é a viva esperança, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor foi sepultado pelos nossos pecados, mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e glória a Deus pela vida de Jesus. E obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de te servir e de te amar e de te conhecer. E um dia nós temos certeza que estaremos com o Senhor aí na glória, Pai. Obrigado, Senhor, que venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a nossa vida, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber então com alegria os pré-adolescentes e depois as crianças. Pode se assentar. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês viram que no VT teve um recadinho, um recado muito especial. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse recado. É o workshop da produção. Vocês viram que falou sobre você que tem interesse na área de comunicações, você que quer ajudar na igreja. Estava fazendo as contas aqui. E só na produção, dependendo do final de semana, nós temos mais de 10 pessoas. Hoje tem 10 pessoas trabalhando na produção, para que esse culto aconteça. Fora a equipe de louvor, fora o pessoal que fica na porta, mas só nas áreas das câmeras, da mesa, da projeção e de outras coisas, são pessoas que estão servindo a Deus e muitas vezes nós nem percebemos, né? Pessoas que ficam anônimas, fazendo o culto, mas o Senhor está olhando e fazendo o culto deles para Deus e trabalhando na casa de Deus também. Então você que tem interesse na área de comunicação, você que tem curiosidade, quer aprender e gostaria, por exemplo, de participar filmando ou tirando fotos do culto ou em outras áreas da produção, no final do culto você pode se dirigir à secretaria da igreja e entregar e dar o seu nome, o seu telefone para a Edmara. Tá? Ou durante a semana, você pode ligar no 3041 4403, que é o ramal direto da produtora, de terça a sexta-feira, porque segunda-feira, como o pessoal trabalha o final de semana inteiro, né, na segunda-feira a produção da igreja não abre. Então você que tem interesse em ajudar, em servir ao Senhor nessa área também, é uma área muito gostosa, é uma área muito boa, né, de se trabalhar e é gratificante
nós podemos participar e ajudar a formar essa equipe tão excelente que é a equipe da produção da Primeira Igreja Batista. Então, se você tem interesse, procure no final ali na secretaria da igreja, ou durante a semana você pode ligar no 3041 4403 ou vir até aqui na igreja de terça a sexta-feira e dar o seu nome também. Tá? O workshop será de 10 a 11, sexta e sábado. Tá? Só o horário que ainda não foi definido. Mas sexta e sábado, você que tem interesse, pode vir e vamos trabalhar mais em uma área específica também para o Senhor. O pessoal que vai servir a ceia, se há alguém aqui que vai participar, vai servir a ceia, tá? Você pode se dirigir lá fora para pegar a sua bandeja, enquanto nós traremos as nossas ofertas. Tá? No momento da oferta, você vem, se você for depositar a sua oferta, você deposita e depois você saia. Eu queria agora, nesse momento, é um momento muito gostoso, é um momento muito especial, é um momento onde nós conhecemos os nossos convidados. Quem são os nossos convidados? Você, que vem hoje pela primeira, segunda, terceira vez aqui na igreja, que alguém te trouxe, você estava lá na sua casa, alguém convidou você para participar dessa comunhão gostosa, ou você que estava na sua casa e às vezes o próprio Espírito Santo de Deus te convidou. Então, os nossos convidados, por favor, coloquem-se em pé, para que nós possamos conhecer vocês. Vocês três são convidados? Olha ali, gente, 3 convidados, vamos aplaudir e cumprimentar, né? Abraçar. Sejam bem-vindos. Ali atrás tem também 2 pessoas, aqui mais 3, lá no fundo mais uma irmã. Então, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter convidados conosco, pessoas que hoje são convidados, mas a partir de hoje fazem parte da família de Deus. Vocês serão inseridos na nossa família. Se vocês são de uma outra igreja, dê um abraço para o pastor de vocês e fala que vocês cultuaram ao Senhor aqui junto com a gente. Amém? Nesse momento nós traremos então os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que é membro dessa igreja, você pode depositar o seu dízimo aqui. Você que não é membro dessa igreja, você que é membro de uma outra igreja evangélica, não traga o seu dízimo aqui. O seu dízimo deve ser depositado na sua igreja. Mas a sua oferta, se o Senhor tocar no seu coração e você entende que você deve ofertar em alguma das áreas dessa igreja, em algum ministério específico, ou simplesmente dar uma oferta ao Senhor, você também pode participar desse momento. Então, enquanto a equipe irá ministrar mais um cântico, vocês podem se dirigir aos locais das ofertas. Me alcançou, me constrangeu.
pode se assentar. Esse final de semana é um final de semana onde nós celebramos a Páscoa, né? Mas, como eu disse no culto anterior, não é porque esse é o final de semana da Páscoa que nós devemos fazer esse momento da ceia de uma forma miraculosa, grande, espetacular, porque a ceia, ela é todo dia. A ceia do Senhor, o momento onde nós devemos recordar do Senhor, são todos os dias. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele falando à igreja, ele diz o seguinte: pois recebi do Senhor, a partir do versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quem pode participar da ceia? Você que faz parte do corpo de Cristo, você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, obedeceu às ordenanças do batismo, foi batizado nas águas, você que é membro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, você pode participar da ceia, você deve participar da ceia. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não foi batizado nas águas, não deixe de participar dessa comunhão, desse momento tão importante que é a ceia do Senhor. Então, ainda hoje, no final desse culto, procure a mim ou ao pastor Jean, que nós iremos te orientar como você deve proceder para ser um membro do corpo de Cristo, não apenas da primeira igreja batista, mas do corpo de Cristo. É muito interessante que nós lemos o versículo 27 e dizemos, porque diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E algumas vezes nós nos sentimos impuros por causa do pecado. Acabamos de pecar. Aí o inimigo ele vem e ele lança uma seta de acusação no nosso coração, falando assim: você não deve participar da ceia. Você não é digno de participar desse momento. O inimigo ele coloca esse medo, essa insegurança, querendo te excluir do corpo e te afastar, deixando a vergonha dominar o seu coração. E eu quero dizer para você, a ceia, ela não é um momento de exclusão, mas ela é um momento de inclusão. No versículo 28, é muito claro que ele diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. E aí eu digo para vocês que a ceia ela não é só no primeiro sábado, no primeiro domingo, no primeiro final de semana da igreja, mas a ceia ela é sempre que nós partirmos do pão e bebemos do cálice. Sempre nós devemos participar da ceia do Senhor. Sempre que estivermos em comunhão com os irmãos, devemos recordar do Senhor. E uma coisa interessante, que quando nós deixamos de participar da ceia na igreja, ou nós deixamos de recordar do Senhor, no versículo 26 diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então eu quero ler para vocês de uma forma diferente. Quando o inimigo falar para você, quando a acusação vier no seu coração, quando o pecado estiver tão forte na sua vida, você leia dessa forma: porque sempre que eu não comer do pão e não beber do cálice, eu não anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Entendeu a responsabilidade? Quando nós deixamos de participar da ceia, não é apenas um momento de não, eu não estou bem. Na verdade, você está decidindo não anunciar
a morte do Senhor. Então, examine-se. Nesse momento, enquanto a equipe irá ministrar mais um cântico, gostaria que você orasse pela sua vida. Peça para que o Senhor Jesus coloque um refletor naquelas áreas que estão escuras, naquele pecado que você tem até vergonha de falar. Peça para que Jesus ministre perdão no seu coração. Se há algo que você precisa confessar, se há algum perdão que você precisa pedir, confesse para Deus, peça para o Senhor e depois vá e se resolva com essa pessoa, se há algum problema entre você e algum irmão seu. Amém? Santo, Santo Ele é.
Glória a Deus. E o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele estava com seus amigos, na comunhão com seus discípulos, aquelas pessoas que andaram com Ele, que tiveram íntima comunhão com Ele, participaram de várias ceias com Ele, de vários momentos com Ele. E ali eu imagino que o coração do Mestre estava aflito e Ele precisava estar com seus amigos. Ele queria estar com aquelas pessoas próximas dele. E Ele partiu o pão. E Ele ia partindo o pão e dando graças a Deus, ia dando para os seus discípulos. E Ele ia partindo, e talvez eles sem entender direito, porque eles ainda não haviam entendido direito. E Ele sem entender o que Ele estava fazendo, Ele dizia: este pão é o meu corpo. O corpo de Jesus, esse mesmo corpo que sofreu humilhação em nosso lugar, que logo em seguida desse momento foi para a cruz, que foi humilhado. Ele levou sobre si todas as nossas vergonhas, todos os nossos pecados, toda a nossa culpa caiu sobre o ombro de uma única pessoa. Aquilo que te corrói, aquilo que te mata por dentro, o Senhor Jesus levou sobre Ele. Então, dando graças ao Senhor, coma do pão. E da mesma forma, Ele pegou o cálice e Ele também foi servindo aos seus amigos, Ele dizendo para eles, e Ele disse para eles: este cálice é o meu sangue, o sangue de Jesus que te lava, que através desse sangue nós podemos ser limpos, nós podemos ser alvos mais do que a neve. Talvez você, antes de conhecer ao Jesus, a sua vida era sombria, era obscura, era suja, era vergonhosa, mas o sangue do Senhor Jesus te lavou, te purificou, e por causa desse sangue que é poderoso, esse sangue que tem poder, desse sangue que nós temos vida e nós somos livres. Então, entendendo o que é o sangue de Jesus, beba do cálice. Faça mais uma oração. Agradeça a Deus pela oportunidade de tê-lo, de ter o seu corpo, o seu sangue, todos os dias de sua vida. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre você, sobre nós. E todos os dias, ao partir do pão com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós devemos anunciar a salvação. Nós devemos anunciar o sacrifício de Jesus, porque nós não cremos no aniversário de um Deus morto, mas nós cremos na ressurreição do Deus que é vivo. E somente quem pode vencer a morte pode dar a vida. Somente quem tem poder sobre a vida e a morte pode dar vida. Se você está aqui ainda, e mesmo depois de orar, mesmo depois de refletir, você ainda tem áreas da sua vida que estão mortas, que estão sombrias, que o inimigo tem te acusado, tem lançado peso sobre você, entregue para o Senhor e anuncie a morte do Senhor, anuncie a ressurreição no Senhor e anuncie salvação através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós não temos palavras para te agradecer, ó Deus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, ó Deus. Pai, quando nós olhamos aquela cruz vazia, ela simboliza o poder do Senhor sobre a vida, sobre a vida. Pai, ninguém poderia tirar a sua vida, ninguém conseguiria, mas o Senhor a deu por livre e espontânea vontade, por amor a mim, por amor aos meus irmãos, por amor a nós, ó Deus. O Senhor teve uma vida exemplar, uma vida de sacrifício, de renúncia, e foi humilhado. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor levou sobre si a minha humilhação, o Senhor levou sobre si a minha acusação. Pai, quantos pecados eu tenho, Pai, quanta vergonha eu carrego, mas o Senhor levou sobre si, ó Deus,
E eu posso dizer que no Senhor eu sou livre, no Senhor eu sou mais do que vencedor, no Senhor eu sou alvo mais do que a neve. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos pela vida diária que o Senhor tem dado a nós, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, pela esperança que nós podemos ter dos dias futuros, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a equipe vai ministrar um último cântico, você pode direcionar as taças às pontas das fileiras e a equipe aqui também irá passando, recolhendo as taças. Espírito, desça agora.
Glória a Deus, amém? Bom dia, igreja. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz Páscoa, e Ele está vivo, a cruz está vazia, amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Hoje é o dia que nós comemoramos a Páscoa, e Páscoa nos lembra livramento. O povo de Israel sendo liberto ali da escravidão do Egito, Deus levantando um libertador, Moisés, e Moisés levando aquele povo que estava escravo ali do Egito para uma terra que Deus prometeu, uma terra que manava leite e mel. Páscoa nos lembra livramento, Jesus nos livrando do pecado, sendo morto e ressuscitando ao terceiro dia por causa de nós. Em essência, a Páscoa nos lembra o favor de Deus. O favor de Deus em torno da nossa vida, da nossa família. O favor de Deus sobre a nossa igreja, sobre os nossos sonhos, sobre os desejos do nosso coração. E uma das formas de nós comemorarmos a Páscoa é demonstrarmos gratidão a Deus. Demonstrarmos essa gratidão a respeito do favor de Deus sobre a nossa vida. É nós demonstrarmos essa gratidão que mesmo sem a gente não pensava ainda em Deus, a gente não pensava ainda em Jesus, mas Ele já pensava em nós. Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ter aceitado a Jesus, antes mesmo de eu ser batizado, Jesus já tinha morrido por mim na cruz do Calvário. E foi assim com você. Antes de você pensar em Jesus, Jesus já tinha morrido por você. Por isso hoje eu quero falar sobre gratidão. Gratidão por tudo que Deus ainda está fazendo e gratidão por tudo que Deus ainda fará na sua vida. Amém? Eu queria perguntar uma coisa a você. Você já recebeu algo a mais do que você imaginava? Quem aqui já recebeu algo a mais do que imaginava? Levante a mão. Oh, glória a Deus, aleluia, a maioria. Talvez quando você era criança, você recebeu um presente bem melhor do que imaginava. Você sonhava em ganhar um presente de aniversário ou de Natal, um presente simples, e depois você foi surpreendido ou pelos seus pais, ou pelos seus parentes, e você recebeu um presente bem melhor do que você imaginava. Talvez lá no seu trabalho, você recebeu um aumento que nem estava nos seus planos. Seu patrão, seu chefe chegou para você dizendo, olha, você vai ser promovido. E você nem esperava isso.
e você recebeu algo que você nem estava nos seus planos, nem você imaginava. Talvez surgiu uma oportunidade na sua vida que você achava que isso só iria acontecer lá mais para frente, e você acabou recebendo antes do tempo. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? É exatamente isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer lhe abençoar, não somente com aquilo que você pede, com aquilo que você imagina, mas com muito mais. Até a oração que você não fez, Deus atende. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, de certa forma, os seus sonhos são minúsculos perto dos sonhos maiúsculos que Deus tem para você. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Como eu disse, hoje eu quero falar sobre gratidão, que é uma maneira muito gostosa de nós comemorarmos a Páscoa. Gratidão por tudo que Deus fez por nós. Lucas capítulo 17. O nosso texto vai do versículo 11 ao versículo 19. Deixa a sua Bíblia aberta. Antes de ler o texto, deixa eu explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Jesus, ele tinha há pouco tempo ressuscitado a Lázaro. E o chefe dos sacerdotes e fariseus estavam muito preocupados. Por quê? Jesus estava fazendo e realizando muitos milagres. Então eles estavam preocupados, porque os milagres que Jesus estava realizando eram milagres notórios. E eles estavam preocupados por conta dos romanos tirarem eles do poder. E eles não queriam perder o poder. Então eles estavam pensando e planejando uma ocasião para matar Jesus. Eles pensavam, olha, a gente tem que colocar um fim nessa história, porque Jesus está ganhando popularidade, Jesus está ganhando fama, e daqui a pouco vão tirar a gente do poder, então a gente precisa matar esse Jesus. Então o que aconteceu? Jesus, ele já não andava mais publicamente entre os judeus, então ele se afastou um pouco por uma região próxima ao deserto, chamado Efraim. E ele ficou ali naquela região de Efraim por um tempo. E depois ele resolve retornar a Jerusalém. E é nesse retorno de Jesus a Jerusalém que entra esse nosso texto. É dentro desse contexto, nesse retorno de Jesus a Jerusalém, que entra o nosso texto em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Hoje eu quero falar sobre você pode ser mais que abençoado. Diga para o irmão que está ao seu lado: você pode ser mais que abençoado. Bom, se você sabe que você pode ser mais que abençoado, o que você deve fazer? Pastor, eu quero ser mais que abençoado. A Bíblia me garante que eu posso ser mais que abençoado. Então, o que eu devo fazer para ser mais que abençoado? Eu quero compartilhar com você 3 dicas. 3 dicas importantes que vão fazer com que você possa ser mais que abençoado. Amém, irmãos? Primeira dica: você pode ser mais que abençoado. Então, faça a sua parte. Versículo 11 ao versículo 13 diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Olha eles fazendo a parte deles. Ficaram a certa distância. Essa certa distância é por causa da lei. Eles tinham que ficar 15 metros
porque eles eram leprosos, 15 metros de distância perto de uma pessoa que era pura. E gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Irmãos, primeira coisa que você tem que entender é que Jesus, ele escuta o pedido de socorro de qualquer pessoa. Seus ouvidos jamais estão fechados. Ele sempre escuta a nossa oração. Talvez a resposta não seja imediata, ela pode ser amanhã, ela pode ser daqui uma semana, ela pode ser daqui um ano, ou ela pode ser daqui 20 anos, mas ele escuta toda a oração. Agora, um encontro com Jesus significava a solução para a vida daqueles leprosos, porque eles não seriam mais as mesmas pessoas depois de curados. A vida daqueles 10 leprosos mudaria para sempre. Então, o encontro com Jesus ali mudaria drasticamente a vida daqueles leprosos. Mas observe o texto, eles precisavam fazer a parte deles. O texto diz que eles se dirigiram a Jesus. Não foi Jesus que foi atrás deles, mas eles se dirigiram até Jesus. Então, meus irmãos, o que a gente aprende com o texto? Não adianta ficar parado esperando a bênção cair do céu. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ir até Jesus. Você precisa semear. Você vai colher aquilo que você semear. Você tem que lançar a semente. Você tem que fazer a sua parte. Se você quer ser mais que abençoado, você precisa lançar semente, você precisa fazer a sua parte. E foi isso que eles fizeram. Eles sabiam disto, então eles se dirigiram até Jesus para pedir socorro. O nosso pedido de socorro, ele mexe com os sentimentos de Jesus, porque ele nos ama. Talvez você diz que Jesus não se importa com o seu sofrimento. Isso é uma tremenda mentira que o diabo coloca na vida das pessoas. Ele se importa sim. E vai existir o trabalhar de Deus na sua vida para que você saia no tempo certo daquele sofrimento. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para tudo. Tempo para se alegrar, mas tempo também para chorar. Tempo de colher, mas vai existir o tempo para plantar. O encontro com Jesus muda muitas coisas em nossa vida. A gente não é mais o mesmo. Os valores mudam dentro de nós. O encontro com Jesus muda as circunstâncias. A enfermidade dá lugar à cura. A tristeza dá lugar à alegria. O medo dá lugar à coragem. O encontro com Jesus muda os valores. A riqueza dá lugar ao contentamento. Os ensinos mundanos dão lugar aos ensinos divinos. O encontro com Jesus muda esses valores dentro de nós. Aqueles leprosos tiveram um encontro com Jesus e eles foram curados. O encontro, ele sempre é marcado com pelo menos 2 pessoas. E muitas vezes quando a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a Deus diariamente, a gente de certa forma dá um bolo nesse encontro. A gente deixa o Espírito Santo lá esperando por nós. E nós precisamos ter esse encontro diário com o Mestre. Se a gente quer ser mais que abençoado, começa num encontro com Jesus diariamente, ao levantar, conversando com Ele, e Ele conversando com você. Agora, o que tem feito você a não comparecer nesse encontro? É o seu tempo? A sua agenda vai determinar a sua prioridade. Se você quer receber mais de Deus, você vai ter que plantar, conversar bastante com Ele. Se você quer ser curado, se você quer ser transformado, você vai precisar fazer a sua parte. Olhem esta frase. A verdade, no fundo, é que você sempre sabe a coisa certa a fazer. A parte difícil é fazê-la. A gente sabe o que a gente deve fazer. É verdade ou não é, irmãos? Mas a parte mais difícil, o que é? É fazê-la. Então você quer ser mais que abençoado? Primeira dica, faça a sua parte. Amém? Segunda dica, você pode ser mais que abençoado, então não questione. Vamos para o versículo 14, o que diz? Versículo 14 diz o seguinte: ao vê-los,
ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Irmãos, isso aqui já veio desde o Antigo Testamento. O que acontecia? Quando alguém tinha algum sinal de lepra, essa pessoa era levada aos sacerdotes. Os sacerdotes examinavam essa pessoa. E se ele declarasse que aquela pessoa estava com lepra, essa pessoa tinha que ficar fora do acampamento por 7 dias, até voltar e ser examinado novamente. Então, quando Jesus disse para eles: olha, vão mostrar-se aos sacerdotes, ele estava dizendo: olha, vocês estão com lepra, então vai lá, obedeça, siga a lei e vão mostrar aos sacerdotes. Agora, aqueles leprosos, eles poderiam questionar, eles poderiam pensar assim: poxa, Jesus, a gente vem até você, a gente quer ser curado, e você manda a gente ir até os sacerdotes vão nos examinar e vão dizer que nós estamos com lepra. Isso vai aumentar ainda mais a nossa frustração, só vai confirmar que a gente está doente. Nós não queremos ir aos sacerdotes, nós queremos ser curados pelo Senhor, e por isso que nós estamos aqui. Mas eles não disseram isso. A Bíblia diz que Jesus falou: vão mostrar-se aos sacerdotes, e o que eles fizeram? Eles partiram. E quando eles estavam indo em direção, em busca dos sacerdotes, é que eles foram purificados. Entenda, irmãos, o questionamento muitas vezes é um obstáculo da fé. Sabe por quê? Ele ocupa o caminho para a bênção passar. Você questiona, fica questionando, e ele fica ocupando esse caminho da bênção chegar até você. Muitas vezes o questionamento é um grande obstáculo da nossa fé. Porque a fé é o quê? É a prova das coisas que não se vê e não se sente. E o questionamento faz ao contrário. Você olha a sua situação e você começa a duvidar e começa a questionar. Então o questionamento, ele vai ao contrário da fé. Mas os leprosos, o que eles fizeram? Eles não questionaram. E eles foram surpreendidos. Agora, imagine, irmãos, que surpresa gostosa daqueles 10 leprosos. Eles tudo cheio de lepra. E aí Jesus fala: olha, vão mostrar isso aos sacerdotes. Aí eles pegam, vão lá no caminho, mostrar aos sacerdotes. Quando eles olham assim, antes de chegar nos sacerdotes, estavam purificados. Que surpresa gostosa! Que surpresa quando nós pensamos que não tem jeito e Deus dá um jeito, amém? Que surpresa gostosa quando nós não vemos o caminho e Deus abre um novo caminho. Que surpresa gostosa quando nós estamos diante do Golias e Deus nos dá uma funda e algumas pedras. Amém? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele tem bênção dobrada, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida para a sua vida. Mas nós precisamos evitar o questionamento. Nós não podemos tentar ficar entendendo o que está acontecendo, colocando em nossa mente muitos porquês. Nós precisamos confiar em Deus. Não tente entender através do questionamento. Agora, é interessante observar como Deus, ele trabalha de forma diferente na vida das pessoas. Isso aqui é muito interessante, me chamou muita atenção. Se você observar na palavra de Deus, a cura de 3 cegos. Eles tinham uma doença em comum. Qual que era a doença deles? Cegueira. Agora, observe como Jesus, ele trata esses 3 cegos de forma diferente. Lá em Marcos capítulo 8, como que ele curou um cego? Ele cuspiu em seus olhos, impôs as mãos e esse cego foi curado. Está lá em Marcos capítulo 8. Agora lá em João capítulo 9 ele fez diferente. Ele curou um cego, o que ele fez? Ele pegou a saliva, misturou com terra, passou nos olhos daquele cego e falou: ó, você vai lá se lavar no tanque de Siloé. E aquele cego então lavou seus olhos no tanque de Siloé e ele foi curado. Agora lá em Marcos capítulo 10, Jesus curou um cego apenas dizendo: recupere a visão. Ele não cuspiu, ele não misturou saliva com terra, ele simplesmente disse assim: olha, recupere
a visão. Então nós não podemos ficar questionando, tentando entender o trabalhar de Deus, porque cada um tem o seu contexto, cada pessoa tem a sua história de vida, e Deus trabalha com cada um individualmente. Agora imagine aqueles cegos questionando Jesus: Jesus, não vem cuspir no meu olho não, Jesus, não vem fazer saliva aqui com terra e colocar no meu olho não, meu olho é limpinho, você vai fazer isso não, eu quero que você diga, seja curado, igual aquele cego, e eu recupere a visão. Mas aqueles cegos não disseram isso. Sabe por quê? Porque para eles importava era o resultado final. E o resultado final foi a cura completamente da vida deles. Irmãos, o que importa é o resultado final. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Deus, por que disso? Mas o que importa é o resultado final. Vocês lembram do sonho de José? Quando José sonhou que os seus irmãos curvavam diante dele. Mas no decorrer da vida de José, não foi assim. José estava lá, teve um sonho, os irmãos se curvando diante dele, aí passou um mês, chegou o faraó falando: ó, José, é o seguinte, Deus me revelou num sonho isso, então eu vou levar você, e você vai ser o governador de Egito. Não foi assim. Porque se fosse assim, José falava: olha Deus, que legal, cumpriu rapidamente, mas não foi assim. Eu fico imaginando quando José foi lançado no poço pelos seus irmãos. Ele deve ter pensado no sonho. Aquele sonho dos meus irmãos se curvando, será que eu entendi errado? Porque eles não estão se curvando diante de mim, eles estão me jogando num poço. Esse sonho não é de Deus não, esse sonho deve ser da minha cabeça. Depois, os irmãos vendem ele. Então José poderia ter pensado: bom, eles não me mataram, eles me venderam, então pode ser que tenha algo melhor para mim. Chega lá, ele trabalhando direitinho, ele é preso injustamente. Ele poderia pensar: será que aquele sonho que eu tive era de Deus mesmo ou era da minha cabeça? Porque agora eu estou longe dos meus irmãos, não tem a mínima possibilidade deles se curvarem diante de mim, e eu estou aqui dentro dessa prisão fechado, que sonho maluco é esse? Mas passou o tempo e depois de tudo que aconteceu, José então é eleito governador do Egito, e depois naquela fome toda, os seus irmãos vêm até o Egito para comprar comida, e naquele encontro tal, e os irmãos se curvam diante de José. E José então poderia pensar, e o Espírito Santo poderia dizer a ele: José, fui fiel no sonho que eu te dei ou não fui? Então, irmãos, às vezes a sua cabeça está cheia de questionamento, dizendo: Senhor, por que está acontecendo tudo isso? O teu Espírito já me disse a respeito das promessas que você tem para mim. Por que isso está acontecendo? Às vezes você está pensando, mas olha, não espere. Eu sempre digo isso: se está difícil, é porque ainda não chegou o fim. Porque a Bíblia diz que o nosso fim é ser mais que vencedores. Se está difícil, tenha ânimo, não chegou ainda o fim. Porque o seu fim é mais que vencedor. O melhor ainda está por vir. Amém? Olha essa frase, que coisa linda. Não questione com Deus: por que comigo? Entenda os propósitos dele, perguntando: Deus, para que isso aconteceu comigo? Vocês viram, a abordagem é diferente. Para que isso? Porque tudo que Deus faz, ele tem um propósito, até por trás das nossas dores. Amém? Terceira e última dica: você pode ser mais que abençoado, então seja grato. Versículo 15 ao versículo 19 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, essa parte aqui é o ponto central do texto. Em essência, esse texto, além de falar de milagre, ele também nos ensina a respeito da gratidão. Como eu disse no início, uma das melhores formas de comemorar a Páscoa é demonstrarmos essa gratidão, esse favor de Deus sobre a nossa vida. E a maioria das pessoas, infelizmente, não demonstram gratidão a Deus. Infelizmente. Irmãos, a ingratidão, ela fere o coração de Deus. Dos 10 leprosos,
somente um voltou para agradecer. Agora, olha só que interessante. 10 foram curados fisicamente, mas um foi curado espiritualmente, porque ele voltou para agradecer. Se você olhar o texto, o que a palavra de Deus diz? Jesus fez uma pergunta muito triste. Olha, eu não curei 10. Só estou vendo você, cadê os outros 9? E aí Jesus falou para aquele leproso: vai, a sua fé o salvou. Irmãos, este leproso, ele foi curado fisicamente e também foi curado espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele demonstrou gratidão. Aqueles 10 leprosos foram curados. Aí 9 deles, quando foram criados, o que eles fizeram? Eles prosseguiram o seu caminho. Eles devem ter pensado: olha, agora a gente tem muita coisa importante para fazer. A gente tem que contar para os familiares, a gente tem que espalhar, a gente tem que reunir com os amigos. Agora a gente pode chegar perto das pessoas porque nós estamos purificados. Nós não precisamos manter essa distância de 15 metros. Então, gente, vamos que a gente tem muita coisa para fazer. Mas aquele que voltou, ele não podia prosseguir o caminho. Ele falou: como que eu vou prosseguir o caminho depois desse milagre? Jesus mudou minha vida. Jesus mudou a minha história. Como que eu vou prosseguir sem voltar para agradecer aquele que marcou a minha vida? Porque a minha vida estava marcada por lepra, mas agora a minha vida está marcada por um milagre. Eu não posso ir embora sem voltar para agradecer. Então ele voltou. E Jesus então o salvou. Irmãos, quantas vezes nós agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós? O fato de você estar aqui essa manhã é porque Deus demonstrou o favor dele por sua vida. Quantas pessoas acordaram essa manhã com uma má notícia? Quantas pessoas acordaram essa manhã e tiveram que ir para o hospital? Quantas pessoas acordaram essa manhã e indo para algum lugar sofreram um acidente, foram assaltadas? Mas você acordou essa manhã e está aqui celebrando a Páscoa na presença do Senhor. Isso já é gratidão, irmãos. Já é favor de Deus sobre a sua vida, já é motivo para você agradecer. Até pelas lutas, porque lá em Tiago, capítulo 1, diz que a gente tem que se alegrar nos momentos de provações, porque as provações desenvolvem em nós a perseverança. As provações nos tornam pessoas mais perseverantes, que buscam mais a Deus. Agora, você teria prazer em ajudar uma pessoa ingrata? Você até ajudaria porque você é uma pessoa de Deus, porque você tem aprendido que a gente deve amar até os nossos inimigos. Você até ajudaria uma pessoa que fosse ingrata, mas você não faria isso com tanto prazer. Não é verdade? Você não faria isso com tanta motivação. Agora, existem alguns inimigos da gratidão. Por que às vezes nós não somos gratos? Alguns inimigos, eu quero destacar 2 inimigos da gratidão. O primeiro inimigo é o orgulho. Sabe por quê? O orgulho faz com que você ache que você merece as bênçãos de Deus. E aí você acaba não sendo uma pessoa grata. Não, eu sou uma pessoa que merece as bênçãos de Deus. Olha para mim. E esse orgulho faz com que você não agradeça a Deus. Você vai levando a sua vida, dia após dia, e não agradece a Deus. O outro inimigo é o legalismo. O que é o legalismo? Você pratica as leis. Olha, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu participo da célula, eu sou obediente ao meu pastor, eu não dou bom testemunho, então Deus tem obrigação de me abençoar, porque eu estou fazendo assim por merecer. Irmãos, agora, entenda um pouco. Tudo que Jesus, tudo que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez. Que era morrer na cruz, perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Era isso que Deus tinha para fazer por você. Morrer na cruz, perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Então, o que vem além disso é lucro. O que vem além disso
é graça, misericórdia e amor de Deus. Você consegue entender? Então a gente precisa parar com esse negócio de ser ingrato a Deus e agradecer por tudo. Seja nos momentos de luta, seja nos momentos de alegria, a gente agradecer a Deus. Agora, entenda essa frase é muito poderosa. Olha só o que diz: não meça o amor de Deus pelo conforto ou desconforto que você esteja passando. Deus não é um meio para que a gente tenha uma vida melhor. Deus é um fim em si mesmo. Irmãos, a gente não pode analisar o amor de Deus e o favor de Deus sobre a nossa vida baseado no nosso conforto ou desconforto. Se eu estou passando bem é porque o favor de Deus está na minha vida. Deus me ama. E eu não tenho pecado nenhum, então por isso que eu estou sendo abençoado. Agora, se eu estou passando por lutas, Deus me abandonou. Deus não gosta mais de mim. Irmãos, isso não determina o amor de Deus. Porque vocês sabem as histórias da Bíblia, quantos profetas, apóstolos, discípulos morreram de forma trágica. Conforto e desconforto não se mede o amor de Deus por nós. Entenda isso, sabe por quê? Se a gente ficar analisando conforto e desconforto, nós estaremos analisando a vida na perspectiva aqui da terra. E a Bíblia diz que nós não somos cidadãos terrenos, nós somos cidadãos celestiais. Então a gente analisa a vida na terra sob a perspectiva do céu. Então não é conforto e desconforto, é vida eterna no céu, e ponto final. Isso vai levar você a aprender a ser grato a Deus em todos os momentos da sua vida, até naqueles momentos de muitas dores, porque Deus pode também nos confortar. Há muitos sonhos que Deus quer realizar na sua vida, mas algum deles não se tornam realidade por causa da nossa ingratidão. Nós poderíamos receber muito mais, se nós aprendêssemos a sermos gratos a Deus. Mas hoje Deus está trazendo uma mensagem de encorajamento a você. Deus está dizendo a você: olha, você pode sim ser mais que abençoado. Se você já tem sido abençoado, você pode ser muito mais. A Bíblia diz que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E uma forma de amar a Deus é demonstrar gratidão por tudo que Ele faz na nossa vida. Amém? Então, 3 dicas para você. Você pode ser mais abençoado, então faça a sua parte. Não espere uma atitude de Deus, tome a sua. Segundo, não questione. Não tente entender ou pôr limites a Deus. Apenas creia. Terceiro, seja grato. Agradeça tudo e a todo momento a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda irá fazer na sua vida. Não seja apenas grato, mas viva uma vida de maneira grata. Não dê valor à saúde apenas quando você estiver doente. Não dê valor às pessoas apenas quando as pessoas se forem. Não dê valor ao seu trabalho apenas quando você estiver desempregado. Não dê valor a Deus apenas quando você precisar de um milagre. Viva a vida de maneira grata. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu quero terminar com o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso contentes. Amém, irmãos? Que você fique com essa palavra no coração e que você comemore a Páscoa sendo grato a Deus por tudo que Ele fez, porque Deus, Ele está vivo. Amém? Fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, agradecer ao Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, estão comemorando a Páscoa no cemitério? Quantas pessoas estão comemorando a Páscoa no hospital? Quantas pessoas estão comemorando a Páscoa dentro de uma cela? Quantas pessoas estão comemorando a Páscoa nas drogas, nas bebidas?
Quantas pessoas estão comemorando a Páscoa abraçados com o diabo? Mas Deus, nós te agradecemos, porque nós estamos comemorando a Páscoa abraçados com o teu Espírito Santo. Nós estamos comemorando a Páscoa unidos como igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Nós estamos comemorando a Páscoa, celebrando, ó Pai, a ceia. Ó Deus, o sacrifício de Jesus por nós. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, e mais do que isso, nós queremos que o Senhor nos ensine, dia a dia, a sermos gratos ao Senhor. Pai, que toda palavra de murmuração seja arrancada da nossa boca. Que toda palavra de murmuração seja arrancada de nossa mente. Que possamos gastar a nossa energia agradecendo ao Senhor. A tua palavra diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ó Pai, quando a tentação vier, e a gente se sentir tentado em reclamar, em murmurar, que nós possamos lembrar dos teus feitos em nosso favor. E acreditar que aquele momento de dificuldade que nós estamos passando, não é o fim, não é o resultado final, é apenas uma passagem, é apenas uma provação, é apenas uma luta, porque o final é nós sermos mais que vencedores, porque o melhor do Senhor ainda está por vir. Sabe por quê? Porque a cruz está vazia e o Senhor está vivo. Pai, que os meus irmãos tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, e que a semana deles, dia após dia, seja iniciar o dia conversando com o Senhor antes de conversar com qualquer outra pessoa, ouvindo o Senhor através da palavra antes de ouvir qualquer noticiário ou ouvir qualquer pessoa. Abençoe meus irmãos, e que a graça do Senhor, o amor do Senhor e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós e para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Tenha um resto de domingo abençoado. Deus te abençoe.